O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama.
Graça e paz, irmãos, boa noite, ou bom dia, né? Ou boa tarde, eu não sei que hora, que dia você vai ver este vídeo, mas eu oro para que Deus ele fale com você, como Ele tem falado comigo, todas as vezes que eu me sento aqui, ou que eu me deparo perante essa câmera para poder falar alguma coisa, refletir, compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, eu sempre rogo para que Deus ele venha nos ajudar a entender, abrir o nosso entendimento para que possamos crescer em graça, crescer em conhecimento, amadurecer a nossa fé, termos mais relacionamentos com Deus nosso Pai. É essa a minha oração. Então, seja bem-vindo mais uma vez, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E desde já, eu te convido a abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Jeremias, também chamado de modo popular por alguns teólogos, do profeta Chorão. Livro do profeta Jeremias, ele é considerado chorão porque ele reclamava muito, vamos assim colocar. Tudo que Deus falava com ele, ele acabava retrucando, né? Então, Deus, eu não pedi isso, Deus, eu não queria isso, Deus, eu apanhei, então agora o Senhor vai lá falar com eles. Tudo Jeremias, ele falava com Deus. Então, era chamado pela escola teológica de profeta chorão. Jeremias, capítulo de número 9, verso de número 23. Enquanto você vai achando aí, eu gostaria que você olhasse o que estamos fazendo em nosso salão. Em breve estaremos lá. Continue nos acompanhando pelas redes, que a data ela será anunciada do nosso culto inaugural e também desse culto presencial. Então não deixe de acompanhar e veja o que estamos fazendo. Viu? Gostou? Tudo isso é para que você possa recomeçar. A Lagoinha São Miguel é uma igreja de novos começos. A Lagoinha São Miguel é uma igreja de segundas chances. E nós estamos aqui de braços abertos, te esperando. Somos Lagoinha Global, grande para servir, pequena para se importar. Achou Jeremias? Jeremias capítulo 9, verso 23 em diante, assim diz as Sagradas Escrituras. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Bem, estava lendo uma reportagem e vi que tinha um chinês, que ele tinha uma biblioteca, e algo começou a acontecer naquela biblioteca. O que começou a acontecer? Ele começou a perceber que livros estavam sendo surrupiados, estavam sendo roubados, e ele percebeu que o estoque dele estava diminuindo, e ele não conseguia achar o culpado, até que ele contatou a polícia, e a polícia então, depois de algumas queixas desse empresário, a polícia resolveu se disfarçar de civil e resolveu estar. Então um grupo de policiais fica paisana, fica na loja desse camarada chinês e fica tentando desvendar o mistério do sumiço dos livros, até que encontra um jovem, e esse jovem, ele tinha roubado dessa biblioteca cerca de 800 livros, e foram interrogar esse camarada, e ele disse que roubava os livros porque ele queria entender o sentido da vida. Foi a resposta dele. Quando você lê Shakespeare, que foi um grande dramaturgo autodidata, ele diz acerca da vida da seguinte forma: a vida é uma história contada por um idiota, cheia de som e de fúria, sem sentido algum.
E quando você fala sobre o sentido da vida, talvez neste setembro amarelo que nós estamos findando, aumentou-se a preocupação ou a indagação sobre o sentido da vida. E acredito eu que não só nesse setembro amarelo, mas durante os anos, as eras, as culturas, nós temos essa chamada pergunta, que ela vai indagar, que ela vai questionar, que ela vai sempre aparecer. Qual é o sentido da vida? E grandes tradições religiosas e até mesmo a filosofia têm conjecturado acerca desse assunto, o sentido da vida. Bem, somos cristãos e eu gosto da Bíblia quando ela fala no Salmo 119, verso de número 5. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés são ou é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando pegamos a Bíblia outorga para si o direito e a autoridade de ser a palavra de Deus. Ela não é só um livro que vai tratar das questões espirituais. Claro que a Bíblia fala das questões espirituais, mas não é só isso. A Bíblia, por exemplo, conta a história de povos que viveram, de povos que ainda existem no norte da África e também no Oriente Médio. Então a Bíblia é um livro histórico, a Bíblia é um livro sociológico, fala da sociologia, fala da sociedade, fala da antropologia, fala de como viviam as sociedades antigas. A Bíblia fala sobre a história de um povo específico, que é o povo de Israel. A Bíblia fala sobre emoção, a Bíblia fala sobre sentimentos, a Bíblia fala sobre oração, a Bíblia fala sobre solidão, a Bíblia fala sobre depressão. A Bíblia então é um livro que fala sobre diversos assuntos que envolvem a nossa vida, e ela dá também uma ideia sobre o sentido da vida. Tanto que quando nós lemos aí Jeremias, no capítulo 9, verso 23 e verso 24, o profeta Jeremias, Deus através do profeta, está repreendendo o povo de Israel. Deus está falando através do profeta: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza. O sentido das coisas não estão, ou da vida não estão nestas coisas, nesses elementos, nesses objetos. Deus, através do profeta, está repreendendo o povo de Israel, porque o povo de Israel deixou Deus, tirou Deus do centro, tirou a titularidade de Deus e colocou o título Deus na riqueza, na força, na sabedoria, em outros elementos. E quando este povo que tirou Deus de cena e começou a trabalhar com outros elementos como se fosse Deus, aí então esse povo passa a ter uma consequência. E a principal consequência desse povo foi que eles ficaram desnorteados, desorientados, perdidos. Além desses elementos, eles ficaram também sem sentido. Qual o sentido? A vida perdeu o sentido. Por isso, o profeta Jeremias, ele vem repreender então o povo que tirou Deus da cena. Então, quando nós falamos que não é o sentido da vida a sabedoria, a riqueza, a força, a sabedoria é uma ciência, eu poderia assim caracterizar, de habilidades e técnicas ou capacidades especiais para poder desempenhar um algo. Isso seria sabedoria. E quando eu penso, por exemplo, em sabedoria, me vem à mente dois personagens bíblicos, a saber, Salomão e Paulo. Ambos homens muito sábios que a Bíblia descreve a sua narrativa. E para Salomão, ele caracteriza a sabedoria como sendo divina. Ele caracteriza a sabedoria como sendo plena, como sendo valiosa mais do que pedras preciosas e o dinheiro, como sendo incomparável, como sendo o fator predominante que aumenta os dias de um ser humano na terra. A sabedoria para Salomão é a responsável por trazer a paz e por trazer a vida. É assim que Salomão ele caracteriza a sabedoria. Só que quando você lê a história de Salomão, chega um determinado momento do seu contexto histórico
histórico da sua vida, que também parece que Salomão se perde, que também parece que Salomão fica desnorteado, fica desorientado. E quando isso acontece na vida de Salomão, quando lemos a história, a narrativa de Salomão, ocorre quando Salomão pega o seu dom, quando Salomão pega o seu talento, pega o seu presente chamado sabedoria, e ele coloca isso acima de Deus. É como se mais ou menos Salomão tivesse falado assim: para que Deus? Não preciso de Deus. Eu sou sábio o suficiente, poderíamos substituir rico e forte o suficiente para poder vencer as circunstâncias da vida. Então, para que Deus? Salomão, ele fica desorientado, fica desnorteado em determinado período da sua vida, quando ele comete o mesmo erro que o povo de Israel, no contexto histórico de Jeremias, cometeu: tira Deus de cena. E quando tira Deus de cena e passa a valorizar o dom, o talento, outro elemento, e caracterizar isso como um ídolo, como Deus, então é onde as pessoas começam a perder o sentido da sua vida, começa a perder o rumo da sua vida. E nós vamos ver que Salomão, quando ele coloca o seu dom acima de Deus, ele passa a quebrar todos os protocolos que Moisés descreveu de funções e condutas de um rei. Moisés, em Deuteronômio capítulo 17, verso 14 em diante, Moisés coloca uma lista de funções, cláusulas, protocola isso, para que o rei ele viesse a cumprir. Mas Salomão é muito sábio, ele não precisa de cumprir nada disso. E é onde ele então perde o sentido. Ele perde o sentido da sua vida, ao ponto de dizer que estudo, canseira, estudo, sabedoria, conhecimento, tudo isso é canseira. Mas há um momento em que ele acorda, e ele percebe de fato qual é o sentido da vida. E ele descreve isso em Eclesiastes, capítulo de número 12, verso de número 12 em diante. Ele diz: e demais disto, filho meu, atenta. Ele está escrevendo talvez para um discípulo, ele está escrevendo talvez para o seu filho realmente biológico, genético ali, não sei, mas ele está chamando alguém, o seu público de filho, e ele diz: e demais disto, filho meu, atenta. Não há limite para se fazer livros. Ou seja, o conhecimento é vasto, é infindável, é insondável, é infinito. Sempre teremos condições de escrever alguma coisa. Esse dom chamado conhecimento, sabedoria, é muito lindo, ele é vasto. Então não há limite para fazer livros. E o muito estudar, é a minha conclusão, Salomão dizendo, é enfado e canseiro. Aí ele continua: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todos os homens. É como se Salomão, então, no fim dos seus dias, quando caiu em si, quando ele percebeu que estava perdido, então ele faz uma conversão, ele volta para o caminho de outrora, ele tenta encontrar Deus de novo, e ele chega à conclusão: o sentido da vida realmente não é a força, o sentido da vida realmente não são as riquezas, o sentido da vida realmente não é o conhecimento, os vastos livros que posso escrever, o sentido da vida realmente não é a sabedoria, o sentido da vida não são esses elementos e outros que poderíamos citar aqui. O sentido da vida está em temer a Deus, está no respeito a Deus, está no relacionamento com Deus. Esse é o sentido da vida. Por isso, meu filho, Salomão escrevendo, eu não quero que você erre como eu errei. É por isso que eu já estou pedindo a sua atenção. O sentido da vida é temer a Deus. O demais é enfado
canseira, é perder rumo, é estar desnorteado, é desorientação. Paulo parece que aprendeu isso mais rápido. Paulo ele já encara a sabedoria um pouco diferente, ou o conhecimento um pouco diferente do que Salomão. Tanto que Paulo, em Filipenses capítulo 3, verso 8, Paulo ele escreve: e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Na visão de Paulo, o conhecimento, a sabedoria é refúgio, é escória, é lixo. Agora deixa eu chamar a sua atenção aqui para alguma coisa. Aqui eu não estou em nenhum momento fazendo uma apologia dizendo que não devemos ter conhecimento, que não devemos ter sabedoria. Pelo contrário, tanto Paulo quanto Salomão recomenda buscar a sabedoria, recomenda ler, recomenda termos conhecimento. Não é isso que eles estão querendo dizer. O que Paulo está querendo dizer é que nada fará sentido, inclusive um conhecimento vasto, seja astronômico, seja da cosmovisão, seja da física ou da metafísica, não importa, o conhecimento ele só fará sentido nos elementos da vida. A própria vida só fará sentido se Cristo, se Deus fizer sentido. Do contrário, tudo que temos como bens materiais ou como riqueza analítica não farão sentido. Só fará sentido se Deus, Jesus Cristo, fizer sentido. É isso que Paulo está querendo dizer. Então, para Paulo, nós vamos encontrar os dons, os talentos, ou os elementos da nossa vida apenas como presente, apenas como fatos. O valor de fato é Cristo Jesus, é Deus. Tanto que Albert Einstein escreveu que do mundo dos fatos não há nenhum caminho para o mundo dos valores. Dons, elementos que possuímos, que temos, que somos, são fatos, mas o valor é Cristo. E sem Ele, em nenhum momento vamos conseguir então ter sentido em nossa vida. Então, para Jeremias, todos esses elementos que ele citou no versículo 23 e 24 não fazem sentido se Deus não fizer sentido. Quando eu leio esses versículos, então eu tento imaginar que Jeremias tenta tipificar que a vida ela é como se fosse uma escadaria, onde você tem que subir e você vai galgando cada degrau. Só que algumas pessoas querem galgar essa escadaria, começando do segundo ou do terceiro degrau, quando de fato temos que conhecer e começar pelo primeiro degrau. E segundo Jeremias, o primeiro degrau se chama Deus, atende pelo nome de Deus. Então, se eu começar a escada da minha vida, a princípio com o conhecimento desse Deus, o segundo degrau que é a força, o terceiro degrau que é a sabedoria, o quarto degrau que são as riquezas, o quinto que é o profissional, o sexto que é todo o sistema que nos envolve de forma social, começam a fazer sentido, porque quando busco a Deus, busco a mim mesmo, encontro a mim mesmo, e quando eu encontro a mim mesmo, é onde eu também consigo encontrar o outro, entender que o outro é uma extensão de mim. Aí as coisas começam a fazer sentido. Agora, se Paulo tivesse aqui, eu tivesse uma conversa com meu amigo Paulinho, vocês sabem que eu acabo chamando Paulo de Paulinho, e eu perguntasse para ele: Paulo, qual o sentido da vida para você? Ou, o que te faz acordar todos os dias cedos e encarar a vida, encarar os problemas da vida, encarar a vida? Eu tenho certeza que ele me citaria de novo Filipenses 3,8, onde ele falou: e na verdade tenho também por perda todas as coisas
pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, refúgio, lixo, para que possa ganhar a Cristo. Em outras palavras, Paulo está me dizendo: Rodrigo, o que me faz levantar todos os dias pela manhã, encarar a vida, encarar os desaforos em amor, respeitar, encarar os problemas da vida, as circunstâncias da vida, é a causa, o meu foco, o meu objetivo de conhecer a Cristo. Então eu acordo com um propósito, eu acordo com uma meta, eu acordo com uma vontade, eu acordo com um desejo. Assim que eu acordo, esse desejo vem à tona, essa vontade vem à tona. E qual é, Paulo? O desejo de conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer e torná-lo conhecido, eu quero ter experiências no relacionamento e eu quero que Ele me use para que outros tenham a mesma experiência. Eu quero conhecer a Cristo. Aí eu perguntaria então para Paulo: qual parte desse Cristo então você tem mais vontade de conhecer, Paulinho? Aí ele vai me responder em Filipenses 3:10, e ele me diz: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Aí eu coçaria a cabeça e diria: Paulo, traduz, por favor, no meu linguajar. Aí Paulinho então diria para mim: Rodrigo, eu acordo e a vida só faz sentido para mim se Cristo fizer sentido para mim. Então eu acordo para morrer dos meus paradigmas e ressuscitar com o conhecimento do Cristo. Eu acordo me despindo de minhas crenças, me despindo de minhas ideologias, me despindo de mim mesmo, dos meus paradigmas, e começo a vestir o conhecimento e a roupagem desse Cristo. Aí então eu consigo respeitar. Aí então, quando conheço a Cristo, eu consigo deixar de mentir. Aí então o conhecimento de Cristo me constrange em amor, para que eu constranja outros em amor. Aí então eu consigo deixar de roubar. Aí então eu consigo deixar de furtar. Aí então eu consigo deixar de assaltar. Aí então a minha vida é transformada, porque eu me despi de mim mesmo. Aí a vida começa a fazer sentido quando eu passo a vestir as roupas do conhecimento de Cristo, ressuscitando para o conhecimento dele e morrendo para os meus paradigmas. Então, se voltássemos lá atrás, na frase de Shakespeare, onde ele disse que a vida era um conto contado por um idiota, na verdade não. A vida é bela e torna-se linda e espetacular quando eu começo a vivê-la através de um relacionamento de amor com Deus. E quando eu começo a viver a vida com um relacionamento de amor com Deus, eu começo a escrever as páginas do livro da minha vida com sentido e propósito. E quando eu começo a escrever as páginas da minha vida com um livro, como se fosse um livro, com sentido e propósito, o que eu relato ali são superações. Superações das minhas crenças, superações das minhas dúvidas, superações dos meus conflitos internos, superações de mim mesmo, superações. Eu começo a escrever uma vida de superação, e essa superação não é por mim própria, porque agora eu não estou mais sozinho, porque agora as coisas começam a fazer sentido. Essa superação é porque eu tenho um aliado que fez as coisas terem cores na minha vida, e esse aliado é Deus. Então a minha oração é que você e eu comecemos a escadaria de nossas vidas por Deus. Eu tenho certeza que quando começamos a subir a nossa escada de vida pelo primeiro degrau, que é Deus, todos os outros farão sentido. E viveremos em amor, e acima de tudo,
paz. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua casa. Se você se encontra nessa escadaria na metade, não está fazendo sentido, volte. Volte como Salomão. Volte como rogou o profeta Jeremias. Volta lá atrás, volta para o primeiro degrau, aí começa a fazer as coisas certas. E eu tenho certeza então que a sua vida vai mudar. Se existe uma coisa que Deus faz, que é espetacular, é mudar situações, mudar vidas, transformá-las, edificá-las. Então que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus. Amém.